Se a verdade pudesse ser dita de modo que fosse compreendida, ela seria acreditada. Minha esperança é poder tornar a verdade das Escrituras tão compreensível que você acredite. Mas quer você faça ou não, um dia você o fará, pois as Escrituras se cumprirão em você e então você as compreenderá perfeitamente. As Escrituras falam de dois batismos, o batismo com a água do arrependimento e o batismo com o Espírito Santo. Paulo nos diz: Eu batizo com a água do arrependimento, mas depois de mim virá alguém que será mais poderoso do que eu. Ele batizará com o Espírito Santo. Agora, o arrependimento significa uma mudança radical de atitude perante a vida. Se você mudar seu pensamento e as coisas em seu mundo exterior mudarem, então você foi batizado com a água do arrependimento. Um amigo compartilhou recentemente essas experiências comigo, dizendo: Estou no ramo de informática. Todos os anos realizamos uma convenção e este ano a nossa empresa optou por demonstrar um computador de US$ 1 milhão. Foi entregue numa sexta-feira, o que nos dá 3 dias para estarmos prontos para a estreia do espetáculo na terça seguinte. No domingo descobrimos que algumas peças não funcionavam e outras faltavam. Sabendo que nossos subcontratados estavam espalhados por todo o país, quando cheguei na segunda-feira de manhã, todos estavam em pânico. Controlando meus pensamentos, comecei a aplicar minha imaginação afirmando que era terça-feira de manhã e que o computador estava funcionando perfeitamente. Depois verifiquei a lista de peças faltantes e descobri que a empresa que fabricava as peças ficava a apenas 24 quilômetros do centro. Entregaram as peças naquela tarde e na terça de manhã o computador estava funcionando perfeitamente, exatamente como eu havia imaginado. Um dia foi vendido um computador antigo que estava guardado no nosso armazém há algum tempo. Ninguém havia verificado se estava funcionando bem, então no dia da entrega imaginei que estava tudo perfeito. Mas, ao verificar, descobri que faltavam 2 partes vitais e que não podiam ser encontradas. Naquela tarde, o vendedor entrou, pegou um pequeno pacote a menos de 3 metros do computador e disse: Aqui estão as peças. E ele estava certo. Dentro deste pequeno pacote marrom estavam as peças que faltavam e que aparentemente não existiam antes. Aqui está um homem que foi batizado com água pela aplicação psicológica da verdade. A verdade aparece primeiro como uma pedra. É quando tudo é feito literalmente. A cabeça de um touro é cortada e sacrifícios são feitos a um Deus externo. A água sai da pedra quando os fatos literais assumem significado psicológico. Então a água se transforma no vinho da verdade espiritual, através da experiência. É preciso ver todo o vasto mundo como um drama psicológico. Você pode pensar que nunca cometeu adultério, mas no momento em que deseja qualquer coisa, o cenário é montado pelo seu ato imaginal. Restringir o impulso não é suficiente. No momento em que você tem o impulso de roubar, o ato é cometido. O impulso de machucar é o ato de machucar. Você pode ter medo de realizar qualquer ato, mas quando o impulso aparece, o ato está cometido. Depois de entender isso, você perdoará a todos, pois só existe um filho, quem você é, fazendo a vontade do seu Pai. No 3º capítulo do livro de Mateus, João afirma: Eu batizo com a água do arrependimento. O arrependimento testa sua capacidade de entrar e participar da natureza do oposto. Quando você vê alguém passando necessidade, você se arrepende, persuadindo-se de que ele é rico. Na medida em que você pode acreditar nesta verdade, você se banha nas águas primárias batismais. Somente quando você age e prova arrependimento, em desempenho, você é batizado no verdadeiro sentido da palavra. O batismo com o Espírito Santo é algo totalmente diferente. Enquanto viverem pela lei do arrependimento, vocês serão chamados a se unirem em um único corpo, que é Deus.
No capítulo 12 de 1 Coríntios somos informados que em um só Espírito somos batizados em um só corpo. Quando esse batismo aconteceu comigo, tive a sensação de estar sendo levado para uma longa jornada. Encontrei-me diante do Senhor ressuscitado, que me fez uma simples pergunta: qual é a maior coisa do mundo? Respondi como se tivesse sido promovido de alguma profundidade do meu próprio ser, dizendo: fé, esperança e amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Com estas palavras o Senhor ressuscitado abraçou-me e tornamo-nos um só ser. Nenhum olho mortal pode ver o corpo de Deus que uso, mas eu o sinto, pois o uso a cada momento. Agora, quando eu contar minha história, alguns resistirão a mim, pois ainda estão cheios de seus próprios conceitos preconcebidos e errados sobre Cristo. Mas sei que um dia todos serão abraçados por este único Espírito, sendo assim batizados no único corpo de Cristo. A irmã mais velha da minha esposa é uma querida. Nós nos amamos e nos respeitamos, mas ela não consegue acreditar no que eu ensino. Embora ela acredite na Bíblia e se considere uma boa cristã, ela não acreditou em mim quando eu disse que ela não morreria. Que até a florzinha que floresce uma vez floresce para sempre, pois sou um Deus dos vivos, não dos mortos. Agora, Alice não acreditaria em mim neste nível, então cheguei a ela em outro nível. Em 1948, meu secretário, Jack Butler, morreu repentinamente. 6 ou 7 meses depois, totalmente acordado e consciente de onde estava e do que estava fazendo, visitei Jack. Embora tivesse 50 anos quando morreu aqui, ele era um jovem de 20 e poucos anos, lá. Ao meu lado, Alice disse: sabe, ainda não acredito no que você ensina, e eu respondi: como você pode dizer isso quando vê Jack aqui? O que ele tem a ver com isso? Ela perguntou e eu respondi: você não se lembra, Jack morreu em agosto do ano passado. Com esse comentário, o rosto de Alice assumiu uma expressão de completo espanto. Saber que eu estava dizendo a verdade, ver Jack negando sua crença na não sobrevivência. Então Jack falou dizendo: quem está morto? E eu disse: Jack, você não está morto, mas morreu. Eu lhe dei um bom funeral católico e seu corpo está enterrado em um cemitério católico. Oh, ele disse. Você é estúpido. Você diz que não estou morto, mas morri. Isso não pode ser. Então eu disse a Alice: vem aqui. Coloquei minha mão na coxa de Jack e disse: veja, minha mão não atravessa a carne dele. É sólido. Se eu o cortasse agora, ele sangraria. Ele machucaria como você machucaria. Com esse comentário, Jack pegou minha mão e deu um tapa, dizendo: tire sua mão de mim, exatamente como faria se estivesse aqui. Veja, não há poder transformador na morte, e Jack não sabia que havia morrido. Nem todo mundo sabe da transição. Alguns levam anos para descobrir isso. Embora Alice estivesse comigo naquele momento, ela não se lembrava do incidente. Se tivesse, teria assumido a forma de um sonho para ela. Mas, estando totalmente desperto, sei exatamente o que estou fazendo a cada momento. Hoje Alice acredita na sobrevivência, embora não perceba que aquela experiência foi o início de uma mudança sutil nela. Quando você for enviado, você levará a mensagem de quem o enviou. Você dirá a todos que ouvirem que existe apenas um corpo, um espírito, um amor que abraça e incorpora o indivíduo em um único corpo que é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, ao testar a si mesmo, você está sendo batizado com a água do arrependimento. Sempre criando neste nível, quando vocês mudam a sua atitude e permitem que ela se torne fixa, o seu mundo exterior refletirá a sua mudança.
Então um dia você será batizado com o Espírito Santo. Entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Eu mesmo não o conhecia, disse João. Mas eu vi o Espírito Santo descer como pombo e permanecer sobre ele. Aquele que me enviou disse-me: aquele sobre quem você vê o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A palavra com usada aqui é a preposição em. Você não é aspergido com água, mas é incorporado ao próprio Espírito do amor, sendo assim batizado no Espírito Santo. Nesse momento você não é mais outro, você é o corpo de Cristo. Aquele que é batizado em Cristo reveste-se de Cristo e usa este corpo como se fosse seu. À medida que as Escrituras se desenrolam em você, você se sente o ser que primeiro o chamou e incorporou em seu corpo. Então o Filho unigênito de Deus te chama de Pai, e você entende a maravilhosa história do batismo. E quando você contar isso com compreensão, alguns acreditarão em você, enquanto outros não acreditarão. Talvez por preconceito o enxerto não seja aceito no momento, mas virá. Agora, se eu habito em vocês e o Pai habita em mim, o Pai não está em vocês? E se você está em mim e eu estou em todos, o Pai não está em todos? Não somos o mesmo ser? O mesmo Filho infinito não nos chamará de Pai. Aqueles que acreditam que Jesus Cristo foi um homem que viveu há 2000 anos não conseguem compreender um Cristo cósmico, habitando em todos, que é Deus Pai. Mas Deus, o Pai de toda a vida, está alojado em cada indivíduo. E um dia ele se revelará, não como outro, mas como aquele em quem ele se revela. No poema de D.H. Lawrence, Os Novos Céus e Terra, ele disse: eu estava tão cansado de tudo isso e quando a morte chegou, eu morri, para descobrir que estou em um corpo como antes, apenas com uma novidade além do conhecimento da novidade, e inexplicável. Isto é verdade, pois se não sabemos que a história da vida é psicológica, não podemos explicar a sua novidade. Meu amigo Jack morreu aos 50 anos, parecendo muito, muito mais velho. Mas quando o vi, 6 ou 7 meses depois, Jack era um jovem de 20 anos, num corpo com uma novidade que ultrapassava o conhecimento da novidade. A decomposição do corpo de Jack, que ele usou enquanto esteve aqui, já havia avançado, mas Jack não sabia que ele havia morrido. O corpo de um amigo de 100 quilos pode virar cinzas em questão de uma hora, contudo, quando você o encontrar, ele não entenderá como foi renovado, pois para ele seu corpo é sólido e real. Ele respira e envelhece assim como o seu aqui. Tem problemas lá, como você tem aqui, e se ele não ouvir a história do batismo e não acordar ali, repetirá a experiência novamente. Enquanto esteve aqui, Jack não sabia que a história da vida era psicológica, e ele não sabe disso lá. Ele comparecia às minhas reuniões apenas porque estava interessado em conhecer pessoas. Ele se recusou a assumir qualquer obrigação da sociedade. Ele não se casaria, mas amava todas as mulheres e todas elas o amavam. Ele ainda ama todos eles e ainda não percebeu que a vida é psicológica e sempre se renova pela semente do pensamento contemplativo. O Sr. Lawrence chamou sua experiência de ressurreição, mas a palavra é restauração. Ele falou sobre ser restaurado à vida com uma novidade além do conhecimento da novidade. Isto é verdade, pois os dentes ou cabelos que faltam aqui são renovados instantaneamente, mas as pessoas não param para refletir sobre esse fato. Eles não param para perceber que tinham 90 anos quando morreram. Que eles não passaram pelo ventre de uma mulher, mas voltaram à vida aos 20 anos. E, porque os problemas da vida estão sobre eles tentam cegamente descobrir como pagar o aluguel, comer e cuidar das necessidades de seus corpos, assim como você faz aqui. Eles estão num mundo terrestre, exatamente como este, mas não nesta seção do tempo. Mas quando você ressuscita, você nasce no único corpo do Senhor Jesus Cristo. Isso é o paraíso.
E quando você deixa este corpo de escuridão e decadência, você entra em um mundo totalmente diferente, vestindo um corpo dotado de poder criativo. Você não usará mais as limitações da carne nem terá necessidade de comida como você a entende. As funções normais deste corpo não existem mais, pois vocês usarão um corpo de luz radiante, o corpo que usavam antes que o mundo existisse. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, convido a quem quiser a ser membro do canal. O custo é bem pequeno, e isso ajudará com o meu trabalho. Agradeço de todo o coração. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.